certo? E até achei interessante porque algumas definições que a gente acha por aí, eles definem que a luz simboliza Jesus, né? As bolas representam os frutos do Espírito, essa eu não sabia. Né? As estrelas Para adequação, o pessoal fala tudo. Invoca a estrela de Belém, o laço vermelho representa o amor de Deus. Cara, eu acho que não tem nenhum problema você ter árvore de Natal, mas eu penso que você precisa ter o cuidado que ela não pode tomar o espaço do Senhor Jesus, com outras coisas, porque a igreja romana é que colocava em suas árvores os símbolos dos heróis, do paganismo, então eles penduravam nessas árvores, tá certo? Então a gente tem essa questão. Certa vez o meu filho falou o seguinte: por que a pomba branca a gente não pode usar a pomba branca? Eu falei, como não? A pomba branca ela tem um lado, do lado espírita ela tem um simbolismo, do nosso tem também um simbolismo. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Depende da maneira que você Depende da maneira como você usa. A árvore de Natal, a gente precisa resgatar a nossa inocência. A inocência em Cristo Jesus. Eu não vejo nenhuma dificuldade em você ter a sua árvore de Natal. Eu não vejo nenhuma dificuldade em você ter os seus enfeites de Natal. Mas quando você coloca uma pessoa no lugar de Jesus, a coisa complica. E a gente vê isso até dentro das igrejas. Papai Noel dentro das igrejas. Aí e aí você vai vendo, não é só nos lares. Sim. Em casa. Então eu preciso dar valor ao meu Senhor. Você estava falando agora dos símbolos. Eu fui criado com a música que tocava todo ano na propaganda da Líder Magazine. Tinha aquele coral, né? Aquelas crianças cantando, nasceu com o menino Jesus, né? Tinha o presépio. Hoje em dia, não existe mais isso. Tá certo? O comércio, ele tomou o espaço. E o Papai Noel proporciona avançou, né? O comércio. Entendeu? Jesus não. Jesus veio numa vida simples. Por que as nossas mesas são tão fartas? Não, nada contra. Mas por que há um índice maior de pessoas indo para os pontos de socorro? Por quê? Tu tá me entendendo? Sim, sim. Então, enquanto você olha para o lado, a família do lado talvez não tenha o que você tem. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu aqui não estou pregando que você não possa fazer, mas que você também tenha consciência, né? E preservar a simplicidade de Jesus. Jesus veio numa vida simples para os pobres, porque os ricos não queriam. Tá certo? Hoje é a mesma coisa. Entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento. A árvore de Natal, você pode botar a tua árvore lá, mas muito cuidado com aquilo que você coloca. E igual o valor que você dá para essa árvore. Uhum. A árvore ela tem que ser um enfeite, ela não pode tomar o lugar de Jesus. É aquilo que o senhor estava falando aí, é muito interessante. Então, eu tenho a árvore de Natal, nada contra, né? Tem uns que tem, outros não tem. Aí você pega a árvore de Natal, simbologia de nascimento de Cristo, aí você bota o Papai Noel para botar a árvore de Natal. Sim. Então você aí já está fugindo de um princípio. Sim. Saindo do nascimento de Cristo. Aí você tem a árvore de Natal ali, comemorar a paz, a sua ceia farta, e o vizinho do lado talvez não tenha aquilo. E o problema não é ele não ter, você não ter, o problema é que você nem se preocupa com isso. E hoje nem orar por isso, mas nós oramos. Então nós tiramos a verdade é boas novas, que é a comunhão com a pessoa, é a salvação de Cristo, é Cristo ressignificando a humanidade. A gente perdeu a essência disso para um momento tão importante. Sim, sim. O comércio foi ganhando espaço, aí pela simbologia do Papai Noel facilita, porque que traz o presente tem que ser comprado, sendo que Jesus veio de graça para todos nós. E Nicolau era bispo, né? Até a figura do Papai Noel ela foi sofrendo essa... Foi sofrendo alteração, porque o cara era bispo. Que originalmente, justamente, remete ao bispo Nicolau, pô. E muita gente pergunta sobre isso, né? Qual é a simbologia do Papai Noel? Veio da onde? O cara que fazia doações, né? E aí, pronto. Aí, cara, a gente... Mesma coisa com o Armin Damião, né? Sim. O Armin Damião também era um cristão. Aquele cristão. E aí foi
Então, quer dizer, nós precisamos ter esse cuidado, porque se a gente não se tocar, daqui a pouco estamos praticando as mesmas coisas e os nossos filhos também. Tanto é que às vezes as crianças elas estão sendo enganadas às vezes dentro de casa, Sim. porque o presente foi dado pelo Papai Noel. É isso. Cadê a meia? Tu botou a meia? Ó, vamos botar a meia. Vamos não sei o que. E o cara botava a moeda de ouro, né? E jogava nas casas Na verdade, é um relato de e que ele um jogava. pai que teria ali, por questão de estar devendo dinheiro, ele perderia suas filhas, Sim. né? As filhas seriam escravizadas, né? E E aí ele vinha, por lá, jogava, teria jogava jogado as moedas na chaminé. para que esse pai pudesse saldar a sua dívida e não Isso, perder suas filhas. isso aí. Então, feitos como esse, muitos outros são relatados pela tradição, né? Que aí vai, em outros lugares, o Nicolau o Papai Noel não vem de Nicolau diretamente. Sim, não, Seria não. um papai, Sim. papai Natal, Isso, né? Já remetendo à questão do Natal. Enfim, aí são várias tradições que vão se juntar e vão. E eu costumo falar, pastor Cláudio, pastor Ronaldo e Jefferson, que existem as tradições e tudo bem. Mas para nós não podemos cair nisso. Então não pode, aí eu sou mais taxativo, nós cristãos falarmos para os nossos filhos que o Papai Noel vai trazer o presente. Que o Natal significa presentear o filho porque o Papai Noel vem. E eu tive muito problema disso quando me converti, que alguns da família, o Mateus sempre, assim que eu me converti, eu falei com ele, foi logo, eu me converti, Mateus nasceu. Mateus nasceu e eu comecei a caminhar e já me converti logo depois. E aí uma das coisas que eu praticamente fui muito taxativo foi, não, Papai Noel não, é Jesus. Jesus é que nos dá condição para eu comprar o presente e eu sou o papai que te dá o presente. Sim. Então, porque Jesus nos abençoa. E aí a pessoa falava assim, mas você está tirando o sonho da criança? Não, eu estou deixando de enganar a criança. Você está libertando ele. Libertando ele, estou ensinando a ele que não existe essa fábula, não existe essa tradição, não existe. Aí vai em outras áreas, tem muitas outras fábulas também, mas isso, aí o povo cristão, que é um povo que tem que estar livre, com a mente livre, pode transitar em algumas coisas, trazer uma luz, trazer uma árvore, mas não perder a essência, o centro, acaba se contaminando por uma coisa que se torna mentira, que se torna um pecado, que se afasta a essência de Cristo e que se perde a principal fórmula do Natal, a essência do Natal, que é o próprio Jesus dentro da sua casa. E aí a árvore de Natal passa a ser um símbolo de outra coisa e não da essência de Cristo. Aí o problema não é aquele símbolo em si, mas é como ele é tratado. O pastor Ronaldo falou. Ele é tratado e retratado, como o pastor muito bem colocou. E a gente vê, por exemplo, se a gente for para o Antigo Testamento, a gente percebe que Deus também trabalha dessa forma. Sim. O próprio Deus, ele trabalha ressignificando questões que eram culturais ali, próprias do povo, mas Deus traz o real significado. Isso. Né? Por exemplo, quando, né, eu estou me lembrando aqui, quando Deus faz aliança com Abraão, né, que ele pede para Abraão cortar aqueles animais no meio e fazer aquele caminho. Então, né, Abraão faz um caminho, né, onde esse caminho é formado pela parte dos animais, uma parte aqui, outra aqui, né, de diversos tipos de animais. Né? Aquilo era algo feito na sociedade da época, em diversas culturas. E é Deus que passa pelo caminho como um fogo, né? Isso. E é interessante porque aquele tipo de acordo, de pacto, era feito entre reis e, na verdade, o rei de menor poderio era o que teria que passar pelo caminho, porque ao passar pelo caminho é como se ele estivesse declarando, olha, que aconteça comigo como aconteceu com esses animais, caso eu não cumpra o meu acordo. Só que com Abraão é Deus fazendo. Você vê o poder dessa palavra. E já um prenúncio do próprio Deus se encarnando e se fazendo o pecador, o menor. E é justamente Deus que passa para falar, olha, não vai. não é você, sou eu que vou passar. Então Deus se vale ali de algo da tradição, de algo que era comum. Isso. Né? Mas para trazer o entendimento. Porque Deus se utiliza das tradições humanas,
da cultura da humanidade, do seu tempo, da sua história.